São 3 entradas que, na verdade, é uma entrada só. Lucimar, artista, pesquisadora e professora. São 3 situações hoje mescladas que eu não separo mais. São 3 apenas por uma questão de metodologia e de modo de se inserir ou de me inserir nos sistemas, né? Quer educacional, artístico ou na pesquisa. Mas são ações que estão sempre imbricadas. E aí vem dessa experiência com as pessoas, seja na sala de aula, seja na rua, seja na galeria, seja no museu. É sempre uma ação de processo de educação, de processo de criação. Depois de um tempo eu consegui perceber que esse processo de criação era sempre no coletivo. Mesmo que eu estivesse mostrando um trabalho que eu tivesse feito solitariamente no ateliê, ele só teria, e tem para mim hoje já com muita clareza, uma sustentação na medida que tem diálogo com mais pessoas. Então é sempre uma relação de colocar as pessoas no movimento que eles acionem o processo de criação deles em paralelo ao meu processo de criação. Ao invés de eu explicar e de eu contar o que eu fiz. Eu provoco as pessoas para saber o que eles podem fazer a partir daquilo que eles viram do que eu fiz. Depois eu conto o meu percurso. Atualmente eu estou fazendo parte de 3 grupos de pesquisa. Eu faço parte do MAMETO, que é Matéria, Memória e Conceito, que é um grupo da Federal da Bahia, coordenado pela Viga Gordilho, que foi presidente da ANPAP, e nós temos trabalhado com comunidades no entorno de Salvador. E nós sempre fazemos esses trabalhos a partir dos saberes das pessoas das comunidades. Tem um pouco do aspecto da filosofia e muito do diálogo com Guattari, com Deleuze. Tenho trabalhado muito com a Regina Favre, que é uma psicanalista também daqui de São Paulo, também uma deleuziana, e tem trabalhado com o conceito de corpar. Ou seja, você tem essa estrutura que se chama corpo, ou que nós chamamos corpo, como um elemento mínimo da biosfera. E na medida que você trabalha essa coisa que a gente chama corpo, que não é só isso, que a gente vaza, a gente pensa, a gente traz memória, a gente tem lembranças, né? Se eu estou aqui nesse momento, eu estou habitada por muitos anteriores, por muitos momentos que virão, tudo isso faz parte desse corpo. E aí tem uma relação de conectar e manter um corpo no outro, um corpo com o outro. Então essas pesquisas mais recentes, as do MAMETO e as da PUC e também da Unesp aqui, depois eu falo um pouquinho de cada uma, tem essa relação com as pessoas, o processo de criação, mas com o processo de criação, com saberes de cada um, meio imantando essas ações de corpar todo o seu percurso e co-corpar com o outro o percurso do outro. Então, é meio nesse universo que eu estou trabalhando. Na PUC, junto com a Sueli Ronick, que vem orientando os mestrados e doutorados, são pesquisas de pessoas de diversas áreas do conhecimento, que são acolhidas lá no Núcleo de Estudos da Subjetividade, e lá, o tempo inteiro, a gente vem trabalhando as ações de subjetivações, né? Que é você dar corpo e voz criativa, escrita criativa, para esse estado de subjetivação que você vai constituindo no coletivo. São sempre trabalhos coletivos. E na Unesp era um trabalho, a gente praticamente fechou uma etapa agora, mas ela vai, à medida que vai fechando, ela já vai abrindo uma outra dimensão dessa espiral, porque não fecha nunca, que era um trabalho coordenado pela Lília Amaral, junto aos moradores da Barra Funda.
Então são esses 3 projetos que estão em andamento, mas sempre com essa atitude de acionar na outra pessoa uma potência que talvez esteja soterrada, e a descobrir essa potência. Em 2011, eu ganhei uma bolsa do Instituto Sacatar, na Bahia, uma bolsa de 2 meses, uma bolsa residência. E aí trabalhei com o pessoal da ilha. Eu fiquei lá 2 meses, o primeiro mês eu fiquei andando na ilha para ver quais eram os saberes das pessoas. E aí todo quarteirão tem uma pessoa, uma plaquinha escrita, trança-se cabelos, ou tem um barbeiro que desenha nas cabeças. Então eu convidei os barbeiros e convidei as tecedeiras de cabeças para irem trabalhar para mim, e fiz uma oficina que era os desenhos de pentear. E falei para eles que eu considerava aquele saber como tanto fazer a trança no cabelo, quanto passar a máquina, tirar o cabelo, fazer uma linha, e deixar o cabelo fazer uma outra linha. Então conversei muito com eles, porque eu os respeitava como profissionais, porque eu os convidava para trabalhar comigo e que eu ia pagá-los. E aí fiz um acordo com eles entre o que me deu um preço mais barato e o que deu o preço mais alto. Somei os dois, dividi no meio. Eles tinham que arrumar as cabeças, mas eu os respeitava como profissionais, queria contratá-los para trabalhar para mim. E eles foram trabalhar e a gente fez essa oficina que chamava-se Desenhos de Pentear. O que eu vivo para me manter em São Paulo, em 2 meses eu deixei na ilha o mesmo valor, porque eu ganhava um presente de poder estar lá. Então eu achava que o que eu tinha que fazer era viver na ilha com o mesmo dinheiro que eu vivo em São Paulo. Então trabalhei com profissionais até gastar todo o dinheiro também, que é o que eu vivo em São Paulo. Eu estava vivendo lá. Acho que era a única forma que eu podia demonstrar a minha alegria de ser acolhida na ilha, né? Eu sempre chego nos lugares e fico olhando. Eu sempre escuto primeiro os lugares. Quanto mais eu vou vivendo, mais silenciosa eu vou ficando. Mas é um silêncio assim convulsivo. As pessoas acham que eu estou muito quieta, não estou coisa nenhuma. Eu estou tentando chegar e entender o que acontece naquele lugar. Isso tem me dado uma condição de perceber o que pode acontecer ali ou que relações eu posso explorar a partir desse lugar no qual eu cheguei, né? Ou no lugar que eu estou vivendo. Então tenho o momento assim de uma conversa como quem não quer nada, de saber um pouco da pessoa, de perguntar um pouco o que ela vê, de perguntar o que ela gosta. Isso os trabalhos com a comunidade. E as pessoas muito rapidamente te colocam, te dão uma série de pistas, que dessas pistas dá para ver a potência de onde se propõe o trabalho, né? Então isso tem sido uma maneira de atuar. E, ao mesmo tempo, dá um momento para essa pessoa pensar e começar a conversar com ela, quase que devolvendo as palavras dela. A pessoa não percebe isso. Por exemplo, agora trabalhando com uma senhora de 82 anos aqui na Barra Funda, e ela me contou que gostava muito de fazer coisas, é costureira até hoje, mas gostava muito de fazer comida para a família inteira que vinha para a casa dela. Ela já me deu um mote. A família inteira vinha comer na casa dela. E hoje ainda vem? Vem, volta e meia. E o que a senhora mais gosta de fazer? Quer dizer, a pessoa vai te dando o universo dela, e a partir desse universo te dá a condição de você, dessa própria pessoa, mostrar a potência dela. A Dona Isilda acabou me mostrando uma caderneta de receitas, que era uma caderneta da Sorocabana antiga, que tinha sido do marido dela, que ela chamava de nhaca, que todos os filhos tinham usado, mexido, escrito em cima, estava cheia de marcas de
densidade humana, que ela não queria me mostrar no primeiro momento, que ela tinha vergonha, que ela achava que era uma porcaria aquilo. E aí, a hora que ela me mostrou, eu fiquei muito emocionada, que eu fui conversando e mostrando para ela as camadas que tinha ali. Ela me emprestou, eu fiz um desenho, transcrevi esse livrinho de receita em 4,5 metros, mas ela entendeu que o que ela tem é uma história de vida, é um objeto da vida dela. Ela tratava como mais uma coisa dentro de casa. E hoje não. Hoje ela entendeu que essa caderneta é a história de vida do marido dela, dos filhos, etc. Então, nesse contato, eu pude acionar para ela uma história de vida dela, um fragmento que ela tem na casa dela, que tem muita potência na vida dela. Ela me emprestou, mas depois ela me perguntou, que dia que você vai me devolver? Né? Ela já tinha primeiro ela quis até dar, eu falei, a senhora não pode me dar isso, eu não posso aceitar, a senhora pode me emprestar, eu posso fazer um trabalho, fotografar, escanear, mas eu tenho que devolver, nas mesmas condições que a senhora me deu, porque a senhora tem aqui um objeto precioso. Então, assim, são pequenas ações, pequenos momentos, pequenos fragmentos, pequenas ações, pequenas palavras que são muito significativas e têm camadas e camadas ali constituídas, né? Então, o trabalho tem sido meio de silenciosamente ficar numa relação de escuta para depois acionar essa força e vem. E ela vem com muita força, né? Brota com muito vigor. Como artista, eu tenho trabalhado em 3 instâncias, e quando eu vou trabalhar coletivamente, eu fico tentando acionar essas frequências, que é a fatura, as conexões com a história da arte e o assunto. Né? Que assunto eu estou trabalhando? Eu, Lucimar. Que assuntos as pessoas podem trabalhar, cada uma? Como é que nós vamos fazer com que essas coisas virem arte, que é a fatura? Como é que nós vamos amadurecer essa fatura? Para isso virar objeto de arte, virar assunto de arte, virar vídeo, virar imagem, virar corpo, virar teatro, não sei. Que linguagem? E que diálogos a gente faz com a história da arte? A gente não é virgem de pensamento, assim como outras áreas do conhecimento. Né? Eu posso estar trabalhando uma pintura que eu preciso de um químico do meu lado, porque eu preciso de uma mistura que eu não sei fazer. E eu preciso de alguém, que eu quero misturar água com óleo. Como é que eu vou fazer para isso sustentar aquele trabalho que eu quis? Para ficar, sei lá, inventar agora, 2 centímetros de óleo em cima de 10 litros d'água. Eu não sei resolver isso. Não é experimentando, botar 10 litros e 2. Tem alguém que pode me ajudar a fazer isso. E provavelmente também nem sei se é um químico. Mas um outro profissional que possa trabalhar comigo para eu resolver essa questão da fatura. E, ao mesmo tempo, criar uma camada de sustentação para aquele assunto ter a consistência que eu quero que ele tenha. E, ao mesmo tempo, fazer diálogo com a história da arte. Se eu vou trabalhar com 10 litros de água e 2 centímetros de gordura em cima, eu já posso pensar no Beuys. Porque se eu estou trabalhando com gordura, alguém também já trabalhou com gordura. E por aí vai. Então, assim, na hora que você... ou no meu caso, que eu estou trabalhando, eu estou sempre acionando das pistas que vêm, outras pistas que eu possa puxar, né? Para fazer com que as pessoas também puxem as pistas delas. Porque se eu ficar só na escuta e na conexão entre só os pares ali, o contexto fica muito reduzido. Né? A ideia e o jeito de estar no mundo é ficar contaminado com todos o tempo inteiro. Né? Então... o processo de criação, para mim, ele tem que estar embasado nessas correlações de áreas de conhecimento. Quando eu comecei a fazer mestrado nos anos 80, eu vim fazer por opção mestrado com Ana May Barbosa. E Ana May não sabia, mas antes de eu fazer mestrado, eu já tinha conhecido Noemi Varela. Quando eu fui para Uberlândia, nós quisemos montar lá uma escolinha de arte do Brasil.
E eu fui ao Rio muitas vezes, junto com a Mary Diório, que é uma ceramista que hoje está no Rio, e trabalhávamos juntas, conhecer o trabalho das escolinhas. Mas quando eu vim fazer o mestrado, eu quis muito estudar alguém que eu achava que fosse muito importante dentro da arte e educação. E conversando com a Ana May também achou que podia ser Noêmia, que ela considera Noêmia a mãe intelectual dela, né? Noêmia e o Paulo Freire, o pai. E aí comecei a conversar com a Noêmia e foi uma surpresa muito grande, porque ela tinha muita coisa escrita, completamente espalhada, e eu não sabia que ela tinha umas aquarelas, ela como pessoa. Ela me cedeu, estão no livro, algumas aquarelas dela, alguns poemas, mas ela me proibiu de considerá-la como artista. Se eu fosse fazer isso, ela pararia de me dar os materiais. E eu fiz um trato com ela de que eu a respeitaria e a trataria o tempo inteiro como uma professora de arte. E esse livro eu falo, ele é um livro de abordagem semiótica gramsciana, duro de ser lido. E eu falo para as pessoas, se estiver muito duro ler a semiótica gramsciana, que tem uma exigência de alicerce anterior, lê os textos da Noêmia, porque eu acho que é super pertinente o que Noêmia falava nos anos 50, nos anos 60, atualmente. Ela falava, por exemplo, no grande mestre. Quem é o grande mestre? É aquele que respeita o outro. É aquele que se dá ao outro. É aquele que sustenta um trabalho junto. Então, aprendi muito também com a Noêmia. Noêmia está viva até hoje, continua lendo, continua produzindo, hoje já com limitações só dentro de casa, mas durante muitos anos ficou na Escolinha de Arte do Recife, depois de ter passado muitos anos na Escolinha de Arte do Brasil, no Rio, junto com Augusto Rodrigues, e nos anos 60 eram 130 escolinhas na América do Sul, só na América do Sul. Hoje tem alguns estudos de alguns resquícios, e a gente perdeu essa força das escolinhas, mas também tem outros movimentos. Ela tem 95 anos, ela foi estudar na Inglaterra, naquela época, que não era fácil, uma mulher sair para estudar fora. É uma guerreira e, ao mesmo tempo, produziu silenciosamente como artista. Né? O processo de criação dela, pessoa, ela viveu intensamente e nunca quis que isso fosse projetado. Né? Então, ela sabia acionar o processo de criação do outro porque ela tinha essa prática pessoal, interna. A sala de aula, para mim, sempre foi um lugar de encontro. Mas eu sempre tomei a sala de aula, na época que eu dava aula, e hoje penso assim também, como um lugar de trabalho coletivo. E sempre atuei a partir de saberes dos alunos. Por exemplo, se eu dava a metodologia do ensino da arte, que era a formação de professores para ensino fundamental e médio, né? Eu trabalhava com alguns teóricos no quadro com o giz branco, e eu vinha com amarelo, que era a minha fala, com vermelho, que era outra fala. E eu desenhava no quadro inteiro. No fim, era uma bagunça no fim da aula. Mas essa bagunça era uma produção do grupo, não era só uma produção minha. O que os alunos perguntavam, eu escrito com um outro giz, com uma outra cor, e ia virando uma relação de códigos de entradas para a gente trabalhar. E eu acho que no ensino fundamental, no ensino médio, e até na educação básica, embora tenha uma distância, né, na minha prática hoje dessas salas de aula, né, porque eu falo, mas eu falo com uma distância da ação, né, efetiva, pelo menos nas oficinas que eu venho trabalhando, na medida que você propõe o espaço da escuta e o espaço da compartilha, as coisas começam a acontecer. Há uns anos atrás eu fui trabalhar numa escola lá em Uberlândia e eu levei loucamente fardos de retalho de gráfica
sacos, 3 sacos enormes. E era uma sala muito grande. E os meninos, quando viram aquilo, começaram a jogar. E os professores, nossa, que bagunça. Deixa. Primeiro era para abrir os sacos, estabelecer uma grande bagunça, um grande caos. Desse caos a gente ia começar a trabalhar. Eu sabia que seria um grande caos, mas eu queria provocar nessas crianças um enfrentamento com eles mesmos. Todo mundo dizia, esses alunos terríveis, ninguém aguenta. Eu falei, tá bom, então é com esses mesmos que eu quero trabalhar. Né? Que é o que eu vejo todo mundo falar. Você fala que você não está na escola. A escola é um horror, é um desastre, é horrível. Eu não sei se é assim. Eu fico duvidando se realmente é assim. É um desafio, permanentemente. Educação é um desafio. Arte é um desafio, vida é um desafio. Sempre. Se não for, não tem graça. Fazer aquilo que você sabe todo dia, compartilhar com o outro aquilo que você já aprendeu, ensinar para o outro que é seu, nada disso tem valor. É no enfrentamento e no embate que a criação vai acontecer na arte e na vida. Tem um dos trabalhos que eu acho maravilhoso, que uma criança deitou, um bem daqueles que tinha corrido, gritado, pulado, assim, dizem aqueles encapetados, eu acho que capeta é sempre bem-vindo, né? Mas chamam, xingando os encapetados. Ele deitou, abriu os braços, abriu as pernas e pediu para um outro, põe muito retalho que se puder na minha volta. E ficou um tempo ali. Depois ele levantou, foi lá e me chamou e disse assim, ó, aí eu ali, só que eu não estou ali, eu estou aqui. Esse menino me deu uma grande lição de filosofia. Não foi só de arte. Foi uma grande lição de arte contemporânea, foi uma grande lição de arte de filosofia, porque ele dizia, eu não estou ali, eu estou aqui, mas olha eu ali. Né? Quer dizer, e o que esse menino estava fazendo? Ele estava descobrindo, se configurando no mundo, muito mais do que um encapetado, malcriado, insubordinado. Não tinha nada disso, muito pelo contrário. Ele estava tendo um tempo para se colocar e mostrando para mim que ele sabia se colocar. E eu acho que nós temos que instaurar mais a ousadia, a instabilidade da criação e acolher o que as pessoas trazem. Eu acho que a gente tem negado muito o que as pessoas trazem. Eu não sei se a gente precisa estar tão saturado. Eu quero menos. A minha trajetória, o meu percurso tem sido assim, é menos para ser mais. Cada vez menos para ser mais.